A gestão de Biden não apenas prejudicou o prestígio militar de Washington, mas também deixou os cofres e arsenais praticamente esgotados. O próximo presidente que entrar na Casa Branca herdará uma nação sem recursos para sustentar o poder e o domínio militar que já foram símbolos do Pentágono. Com uma sequência de decisões desastrosas, a administração democrata alcançou o impensável. Transformou a maior potência econômica e militar em uma nação enredada nas próprias armadilhas. Em uma tentativa de desgastar a posição de Moscou, a administração atual adotou uma estratégia que agora apresenta um custo alto, empurrando o país para um rombo financeiro sem precedentes. O Departamento de Defesa, que já foi um símbolo de poder incontestável, agora encara o enfraquecimento de sua autoridade e influência. A situação econômica se agravou de tal forma que o próximo presidente enfrentará uma realidade de crise financeira severa e uma imagem internacional que sofreu abalos. Diante dessa realidade, qualquer que seja o partido que assumir o comando, estará preso a um cenário de estagnação fiscal, com opções limitadas para avançar. O quadro econômico dos Estados Unidos é crítico e as perspectivas de melhora são sombrias. A missão de enfraquecer a Rússia resultou em uma crise financeira que dificilmente será superada a curto prazo. Para o próximo ano fiscal, o déficit orçamentário deve ultrapassar 1,8 trilhão, algo não visto desde os piores momentos da pandemia, segundo relatórios oficiais. Este enorme buraco nas finanças públicas é um reflexo claro da falta de controle sobre os gastos, muitos dos quais impulsionados pela busca incessante de manter a relevância militar e econômica no cenário global. Embora Biden projete uma recuperação de longo prazo, o cenário atual é tudo menos promissor. As expectativas econômicas para 2024 não trazem otimismo, sugerindo um crescimento pífio acompanhado por uma inflação teimosa que persiste em corroer o poder de compra dos cidadãos. Além disso, os efeitos dos gastos militares excessivos estão se fazendo sentir no cotidiano das pessoas. É curioso observar como uma nação que se apresenta como líder da democracia e da estabilidade global agora se vê em dificuldades para equilibrar as próprias contas. Em grande parte, esse declínio pode ser atribuído às prioridades questionáveis da administração, que tem focado mais em conflitos internacionais do que nas questões que afetam diretamente os americanos. Desde 2021, uma quantia exorbitante de recursos foi canalizada para reforçar as defesas da Ucrânia e sustentar um regime de sanções contra a Rússia. Essa abordagem, apesar de ter um impacto geopolítico limitado, está saindo caro para os cofres americanos, contribuindo para um déficit fiscal que não parece dar trégua. O orçamento federal está sendo sugado por um conflito que se arrasta sem solução à vista. O capital que poderia ser investido em projetos fundamentais, como a modernização da infraestrutura, a construção de habitações acessíveis e o fortalecimento do sistema de saúde pública, foi desviado para na guerra. Além disso, a pressão da OTAN sobre os Estados Unidos para que mantenham sua posição de liderança no suporte à Ucrânia é intensa, mas os custos financeiros dessa posição estão se tornando insuportáveis. Essa dinâmica leva a um dilema perigoso. A cada dólar canalizado para armamentos e suporte logístico no exterior, menos se investe para resolver as necessidades urgentes de casa. E enquanto o governo persiste nesse ciclo de gastos descontrolados, a falta de uma estratégia de saída só agrava a situação. Os desafios não se limitam ao campo econômico. Ao mesmo tempo, o país enfrenta desastres naturais recorrentes, como furacões que devastam regiões inteiras do sul e demandam uma resposta imediata. Contudo, a crescente dívida pública restringe a capacidade do governo de atuar de maneira rápida e eficiente nessas crises. Esse colapso financeiro não é apenas uma questão econômica. As ramificações políticas são igualmente preocupantes. À medida que as eleições de 2024 se aproximam, tanto democratas quanto republicanos precisam encarar a realidade desconfortável de que o próximo presidente herdará uma nação financeiramente debilitada e com menos opções para reagir. A falta de um orçamento adequado limitará seriamente a capacidade do novo governo de implementar políticas efetivas em qualquer setor, seja social, econômico ou militar. A dívida pública crescente ameaça forçar
forçar cortes drásticos em programas essenciais, afetando a população em áreas críticas e potencialmente gerando instabilidade social. Com uma dívida monumental e restrições severas, o novo governo terá de encontrar maneiras de equilibrar as demandas globais com as urgências domésticas, o que exigirá uma reformulação completa de prioridades. As políticas internacionais, que antes eram mantidas para garantir a influência global, agora devem ser reavaliadas para evitar que o país caia em um ciclo insustentável de endividamento e recessão. Sem ajustes estruturais profundos, a próxima administração estará diante de uma tarefa árdua, buscando preservar a posição dos Estados Unidos no cenário global, enquanto tenta, ao mesmo tempo, mitigar o impacto de anos de decisões questionáveis no bem-estar dos seus cidadãos. O crescimento vertiginoso da dívida nacional está gerando uma preocupação generalizada de que haverá cortes profundos em programas sociais e iniciativas de bem-estar, que afetam diretamente milhões de americanos. Enquanto isso, o gasto militar continuou a absorver uma porção significativa do orçamento federal, direcionando recursos que poderiam atender a necessidades internas urgentes. Desde o início das tensões globais, o governo alocou mais de 50 bilhões de dólares em assistência militar à Ucrânia, refletindo uma aposta estratégica que teve impacto limitado na contenção do conflito, mas custos significativos para as finanças públicas. Nesse cenário, a inflação segue como uma das maiores ameaças ao bem-estar da população. Ela corrói o poder de compra das famílias, especialmente as de renda média e baixa, que sentem o peso do aumento nos preços de alimentos, energia e habitação. A cada dia que passa, o salário dos trabalhadores vale menos e a situação econômica se torna mais incerta. As repercussões políticas desse panorama econômico são evidentes. A administração atual sofre críticas não apenas da oposição, mas também dentro do próprio partido de Biden, que vê suas promessas de revitalização econômica distantes da realidade vivida pelos eleitores. Enquanto o custo de vida continua subindo, Biden enfrenta o desafio de justificar suas decisões, ao mesmo tempo em que a oposição se prepara para capitalizar em cima desses problemas. Partidos de ambos os lados do espectro político já começaram a esboçar promessas de mudança, mas o próximo presidente, independentemente de seu partido, terá que lidar com uma situação crítica e sem precedentes. Os cortes que provavelmente virão para programas sociais serão altamente impopulares, mas podem ser inevitáveis diante de uma dívida nacional que ameaça engolir o orçamento federal. A crise iminente não será apenas uma questão financeira, ela também afetará o papel dos Estados Unidos no cenário global. Com o peso crescente da dívida e uma base de recursos cada vez mais limitada, o próximo líder será forçado a encontrar um novo equilíbrio entre as necessidades internas e as demandas internacionais. A manutenção de um papel de liderança global se torna mais difícil em meio a uma crise que, ao que tudo indica, será longa e cheia de obstáculos. Além disso, as pressões externas exigirão que o governo atualize suas prioridades, possivelmente abandonando alguns compromissos internacionais para focar nos problemas domésticos. Essas circunstâncias obrigarão o novo governo a enfrentar dilemas complexos. Por um lado, há a necessidade de conter a dívida crescente e o déficit. Por outro, o imperativo de manter programas sociais que são fundamentais para milhões de americanos. Além disso, haverá o desafio de gerenciar as expectativas de uma população que já está cansada de promessas não cumpridas e que espera respostas rápidas e eficazes. Em um ambiente econômico tão conturbado, qualquer passo em falso poderá comprometer ainda mais a estabilidade e o futuro financeiro da nação.